Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à nossa aula 25. Nesta aula nós iremos aprender como obter o resto de uma divisão entre dois números. Eu vou apagar então essa parte aqui, nós não precisaremos dela. Vou deixar apenas uma linha, não precisaremos deste número aqui. E aí vamos utilizar então as nossas variáveis A e B. É muito comum na programação a necessidade de verificar o resto da divisão entre dois números. O problema, por exemplo, de identificar se um número é par ou ímpar. A forma mais simples de resolver é exatamente verificando o resto da divisão. E quando nós falamos em resto, nós falamos em divisão inteira. Por exemplo, estes dois números aqui. Qual o resto da divisão de 10 por 20 em uma divisão inteira? O resto é 10. Por quê? 10 dá para dividir de forma inteira por 20? Não, não dá. Então, o resultado é 0 e sobra 10. Da mesma forma, se eu inverter, qual o resto da divisão de 20 por 10, divisão inteira? 20 por 10, o resultado é 2 e sobra 0. Como que a gente faz para obter este resultado aqui? Eu vou colocar, então, aqui uma mensagem. E aí eu vou escrever resto da divisão inteira. Lembrando que essa é sempre a divisão inteira. Como que eu obtenho, então, o resto da divisão inteira? Eu quero imprimir esse número aqui. Bom, o resto de uma divisão inteira sempre vai ser um número inteiro. Então, %d mesmo, não precisa alterar isso. E aí eu vou colocar aqui os dois números que eu quero fazer essa divisão. E aí, entre os dois números, eu vou colocar o %. O que significa esse %? É exatamente a nossa operação de resto da divisão. Então, essa operação matemática, uma operação matemática que nós temos aqui, essa operação matemática vai retornar como resultado o resto da divisão inteira de 10 por 20. Vamos ver qual vai ser o resultado? Eu vou compilar aqui o meu programa. E aí perceba que o resto da divisão inteira é 10. Por quê? 10 dá para dividir de forma inteira por 20? Não, não dá. Então, o resultado da divisão é 0 e o resto é 10. Agora, se eu inverter, perceba que eu tenho A e B aqui. Eu acabei usando os números, pode ser a variável. Eu vou colocar agora B, que vale 20, por A, que vale 10. E aí eu vou rodar novamente o meu programa. Perceba que agora nós temos resto 0. Por quê? 20 dá para dividir de forma inteira por 10? Dá. O resultado da divisão é 2. E qual que é o resto? 0. Não tem uma sobra. A divisão ela é exata. Para ficar mais interessante, eu vou colocar agora uns números inteiros aqui. 20 dividido por 7. Vou rodar o meu programa novamente. E aí perceba que agora nós temos o resto 6. 20 dividido por 7. 2 vezes 7, 14. 14 para 20 sobra 6. Então, o resultado da divisão é 2 e a sobra é 6. E com essa operação, por exemplo, nós conseguimos descobrir se qualquer número é par ou ímpar. Como que a gente faz isso? Perceba que eu vou pegar qualquer um daqueles números ali e vou fazer a divisão por 2. Por que por 2? Qualquer número que dividido por 2 dá resto 0, eu sei que ele é par. Consequentemente, qualquer número que dividido por 2 der resto 1, significa que ele é ímpar. Então eu vou rodar aqui o meu programa. B vale 20. 20 dividido por 2 dá 10 e resto 0. Então, B é par. E se eu colocar aqui agora 21? Eu alterei o valor da minha variável, então eu vou compilar novamente o programa. E agora o nosso resto é 1. Por quê? 21, que é o valor de B. 21 dividido por 2. O resultado da divisão é 10 e sobra 1. Então, dessa forma, eu sei que 21 é ímpar. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar, então, o operador matemático para o resto da divisão. Até a nossa próxima aula.